Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre nossas questões pessoais, nossos problemas. Mas nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. O Espiritismo é fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Começa agora mais uma edição do programa A Vida em Foco. E você é nosso convidado especial. Acompanhe as reflexões de hoje. É possível morrer e voltar do estado de morte? Na entrevista de hoje, o professor e médico cardiologista Dr. Laércio Furlan trará importantes informações sobre o tema experiência de quase morte. Esse assunto é muito palpitante pelo ensino que ele traz, como também pela situação inusitada que ele apresenta, aliada às questões de ordem espiritual que sempre se destacam. Acompanhe este momento em nosso programa e tire as suas conclusões. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Como todo cidadão, o espírita tem o dever e o direito de votar e de ser votado. Dizia Aristóteles no seu grande livro A Política: o homem é um animal político. Então ele deve envolver-se no movimento político para poder preservar a ordem. A política é um grande instrumento para poder estabelecer valores na sociedade. Se o indivíduo político não tem uma formação moral saudável, os valores são equivocados. Mas se ele tem uma construção interior digna, merecedora de respeito, os valores éticos são enobrecidos. O que nós não podemos fazer é levar a política ao centro espírita. A nossa política no centro espírita é de Jesus. O amor sempre, sempre, sem cessar. Mas no ponto de vista da sociedade, temos o dever e o direito de construir uma sociedade melhor, envolvendo-nos seus partidarismos apaixonados e muitas vezes incorretos nos jogos de interesse, na venda de valores para que haja as licenças nas altas cortes, para que o progresso não fique estancado ou não seja deturpado, como vem ocorrendo não só no Brasil, mas praticamente em todo o planeta. Confira agora o quadro de entrevista com o tema Experiência de Quase Morte. Confira. Olá! Vamos agora para o nosso quadro de entrevistas do programa A Vida em Foco. Hoje aqui conosco está o médico cardiologista Dr. Laércio Furlan. Dr. Laércio tem uma larga experiência de 35 anos com pacientes, muitos deles terminais em UTI. E por isso hoje veio falar conosco a respeito de um tema muito interessante e curioso, experiências de quase morte. Muito obrigado por ter vindo, Dr. Laércio. Seja bem-vindo. Tá. Eu agradeço o convite e estou à tua disposição. Então, conta para nós um pouquinho, Dr. Laércio, como é que é essa experiência que o senhor teve na UTI, esses contatos, para a gente entender um pouco dessa história. Olha, durante 35 anos, eu trabalhei dentro de uma UTI. Então, eu convivi muito perto com a morte. E a UTI coronária, a grande incidência é de infartado. E aqueles doentes infartados que eram recebidos na UTI, ou mesmo já alguns dias, que fazia uma parada cardíaca, nós tínhamos que dar esse atendimento. E tínhamos 5 minutos para fazer ele retornar através da respiração, da massagem, etc., que é a recuperação cardiorrespiratória. Então, o paciente, quando tinha uma parada, parava de bater o coração. E daí, então, nós tínhamos 5 minutos para reverter. Mas é tão interessante que 20 segundos depois da parada cardíaca, o cérebro deixa de ter atividade elétrica, mas produz uma substância chamada glutamina,
que me dá esse ensejo de ficar 5 minutos para recuperar o meu doente. Ainda está preservando... Preservando a natureza é tão sábia, e Deus que nos criou, nos dá toda a chance de vida. Então, explica para nós, doutor Laércio, muita gente nunca ouviu falar disso. O que é uma experiência de quase morte? A experiência de quase morte seria se estudar de forma mais profunda o que é a morte. Porque se o indivíduo passa por essa fase, durante um período, ele está morto. Clinicamente? Clinicamente, ele está morto. Então, a experiência de quase morte é a vivência, é a experiência que o indivíduo tem durante uma parada cardíaca e depois a sua recuperação e tudo aquilo que ele nos traz de elementos suficiente depois de uma entrevista de 7 dias em que a gente diz o que é que aconteceu durante a parada cardíaca. Você vai para aquele doente que ficou aquele tempo e pergunta quais foram as sensações que ele teve. Em torno de 18% dos pacientes que fazem a parada cardíaca e são recuperados, em torno de 18%. Então, eles nos dão ideia ou a vivência que eles tiveram durante aquele momento. E esse tipo de pesquisa é uma coisa recente, assim, doutor Laércio, já tem tempo? Não, tinha-se uma ideia de que isso fosse muito recente, mas se fazer de um levantamento, nós sabemos que antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo, já se tinha elementos suficientes para se estudar a experiência de quase morte. Aqui, de 1970, mais ou menos, que o professor Raymond Moody foi que fez um trabalho muito interessante com 150 pacientes que passaram por essa experiência. E disto resultou um número X de elementos que ele, então, acabou levando para a ciência no sentido de que fosse profundamente estudado esse assunto. E esse Dr. Raymond é um dos maiores sistematizadores do assunto, então? Em 1970. Posteriormente, nós temos o maior pesquisador em experiência de quase morte, que é o Sam Parnia. Sam Parnia. Sam Parnia. De onde é o Sam Parnia? Ele nasceu na Inglaterra e vive nos Estados Unidos e Inglaterra. Entendi. Então, ele tem um trabalho muito grande, muito bom, e é tão interessante que já associou a ele outros cientistas muito importantes, de um conceito muito grande, e que estão, então, querendo, de uma forma não religiosa, científica, de estudar o fenômeno. Bom, o senhor falou de alguns pesquisadores, mas eu imagino que nesses muitos anos e muitos pacientes, deve ter tido a oportunidade de conversar com alguns pacientes que passaram por esse tipo de experiência. O senhor pode contar para nós algum caso? Eu vou contar um caso de um senhor, até simples, que ele adentrou a UTI, fez a parada cardíaca. E a recuperação se deu, e uns dias depois nós fizemos a entrevista com ele, e ele falou tão assim interessante. Durante aquele momento, eu me vi do lado, observando a minha reanimação. E eu fiquei assim, sem dor, sem medo, numa paz muito grande. Aí eu me lembrei do meu trabalho, que fica num desses bairros de Curitiba, e fui até lá para ver se eu tinha deixado tudo em ordem. Porque durante o infarto foi assim, um momento assim, meio intranquilo, e eu fui lá e vi tudo estava... Aí voltei. E ao voltar, eu voltei à vida. E isso tinha sido quantos minutos, doutor? Para nós é o seguinte, se eu começo a reanimação dentro dos 5 minutos, eu tenho que manter essa reanimação 20 minutos a meia hora. Certo. Então, eu vou vendo os sinais neurológicos do paciente, etc. Ele está recuperando, nós estamos mantendo a reanimação. E esse paciente deve ter sido isso, uns 20 minutos ele teve toda essa experiência. Isso mesmo. Muito bem. Bom, doutor Laércio, nós temos que pensar um pouquinho sobre
como é que se explica essas experiências. Perfeito. Mas isso vai acontecer depois do nosso intervalo. Fique conosco e nós voltamos daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é Experiência de Quase Morte. Acompanhe. Obrigado, Renata. Estamos de volta, então, no nosso quadro de entrevistas. Dr. Laércio, antes do intervalo, a gente deixou no ar uma pergunta, que é tentar entender o que acontece com essas pessoas, por que elas têm essas impressões. Eu imagino que a ciência deve ter se debruçado já para tentar entender e explicar esse fenômeno. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Eu gostaria de comentar inicialmente o que é que eles sentem, veem e o que eles nos falam. Pois não. É interessante que todos, e isso é universal, não é só em Curitiba, eles relatam, alguns, que eles penetram dentro de um túnel e que lá, uma luz muito clara, eles encontram os parentes, todos os seus familiares. E acabam retornando. Outros pairam na altura do teto e observam tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo. E sobre isso, nós temos um caso muito interessante, que talvez eu volte à sua pergunta. Uma senhora de 65 anos, que ficou cega com 15 anos. E aos 65 anos ela teve a parada cardíaca depois do infarto e ela conseguiu descrever tudo o que estava acontecendo com ela. Desde a cor do avental do médico, todos os aparelhos que foram utilizados, uma senhora que há 50 anos não enxergava. Não tinha condições de avaliar instrumento e aparelho nenhum. Então, nos leva a essas hipóteses que nós vamos conversar agora. Então, vamos entender. Já vi que tem hipóteses, não é uma só. A primeira hipótese é que sejam uma teoria, uma hipótese, que seja cerebral. Então, o meu doente que faz a parada cardíaca, aquilo que a gente já conversou, ele faz uma deficiência de oxigênio. Então, isto podia levar a um estado de alucinação, alguma coisa relacionada a isso. Outros autores acham que é o acúmulo de gás carbônico. Outros querem justificar como o excesso de medicação que você dá. E outros que isso é um quadro semelhante à epilepsia que ocorre. Mas dentro dessa teoria cerebral, a gente fica levantando algumas outras ideias, porque quantos que já fazem parada cardíaca sem medicação, sem nada, e são reanimados? Então, foge toda dessa situação. A segunda hipótese é a psicológica. Então, eles querem dizer que, durante essa situação, o indivíduo passa por um sofrimento, o que, aliás, ele não diz, e que ele se despersonaliza. Ele faz uma dissociação. Então, para facilitar, ele começa a inventar uma situação que lhe dê um pouco de bem-estar. E querem justificar também que a passagem dentro desse túnel com a luz seria o canal do parto. Então, o indivíduo, quando nasce, ele chega passando pelo canal do parto, encontra o centro cirúrgico todo iluminado. Mas é interessante que tem vários casos que foram feitos cesáreas e passam pelo túnel do mesmo jeito. Então, ficamos assim de estudar isso de uma forma um pouco mais profunda. Mesmo porque nenhuma criança nasce com o olho aberto para ver aquilo, né? Tem isso também. E a terceira hipótese, que é transcendental, é essa que nós estamos nos apegando bastante. A consciência extrapola o cérebro. O indivíduo é só corpo. Existe algo além desse indivíduo. Então, essa hipótese, a mim, eu tenho estudado um pouco mais,
E, recentemente, agora, o Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião americano, que teve uma meningite e ficou em coma 7 dias. E nos traz dados de como ele se sentiu, onde ele conviveu, o que ele viu. É um livro que já está aí sendo lido e estudado por muitos. Bom, então, se eu estou acompanhando bem seu raciocínio, doutor Laércio, a hipótese neurológica é frágil porque tem uma repetição de padrão em todos os lugares do mundo, em milhares de situações, que é complexa demais para ser um fenômeno ali. A psicológica também tem muitas fragilidades, o que leva as pessoas a pensar no transcendental. Perfeito. E a gente sabe da experiência do senhor dentro da doutrina espírita. O senhor é conselheiro da Federação Espírita, frequenta a Comunhão Espírita Cristã de Curitiba. Perfeito. E é da Associação dos Médicos Espíritas, ou a Associação Médico Espírita. Perfeito. O que o Espiritismo acrescenta nas experiências de quase morte, doutor Laércio? Se a gente estudar o Kardec, Allan Kardec, nós temos um fundamento, nós temos uma matéria muito importante para se explicar este fenômeno. Então, nós somos um corpo, nós temos um corpo intermediário que chama perispírito e o espírito propriamente dito. Nisto, nós conseguimos colocar toda essa situação dessa hipótese transcendental de uma clareza muito grande. Mas eu, na minha pesquisa, em 1926, Ernesto Bolzano, um italiano cientista que era totalmente contra a presença ou Deus como nosso Pai Criador. E ele acabou se envolvendo, estudando Kardec e acabou escrevendo vários livros. Mas nesse livro que ele escreveu, chama Crise da Morte, ele fez um trabalho muito bom naquela época, que ele coletou 17 casos através da mediunidade. Então, foi encaminhado para ele, através da psicografia, 17 casos. E esses espíritos, que através da mediunidade, acabaram nos dando a noção de como é a experiência depois da morte, coincide totalmente com o que o Raymond Moody já fez em 1970, com os 150 casos. Então, passaram por uma luz e viram os parentes, viram aquele filme que é um videotape que passa da vida, tanto mediunicamente, quanto agora que nós estamos fazendo os trabalhos de experiência de quase morte. Bom, doutor Laércio, nós agradecemos, o nosso tempo se esgotou, é um prazer ter o senhor aqui, esperamos que outras vezes o senhor traga mais informações, então vamos ter que voltar a esse assunto, doutor Laércio. Estou à disposição. E você continue conosco no programa A Vida em Foco. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, meu nome é Gerson, moro em Cascavel, no Paraná. Não sou espírita, mas comecei a conhecer um pouco do espiritismo assistindo ao programa A Vida em Foco. Tenho gostado muito, tudo faz muito sentido. Parabéns a todos. Minha dúvida. Eu aprendi que, segundo o Deuteronômio, que faz parte da Bíblia, a comunicação com os mortos e o espiritismo estão proibidos por Deus. Como explicar o seguinte texto? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor, teu Deus, abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti nações. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus.
Antes de qualquer outra consideração, Gerson, o nosso agradecimento em nome dos membros da equipe do programa Vida em Foco pela sua participação. Pensemos juntos. Primeiro, esta ordem não parte de Deus. É uma proibição do homem Moisés e deve ter um sentido, uma lógica. Precisamos compreender essa lógica. Segundo, a palavra espiritismo, que curiosamente está no texto do Deuteronômio, só entrou no dicionário francês perto do ano 1860, ou seja, 3.000 anos depois que o Deuteronômio foi escrito. Quem colocou a palavra num texto de 3.000 anos atrás? Muito estranho isso. Ampliemos nosso raciocínio agora. Na própria Bíblia encontramos uma passagem em que Jesus se comunicou com os espíritos de pessoas mortas. Vejamos no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Elias e Moisés haviam morrido há séculos. Elias havia reencarnado na condição de João Batista ao tempo de Jesus, como revelam os evangelhos. Isso demonstra, de qualquer forma, que a comunicação com os mortos é possível, e se o próprio Jesus a fez, não é contrária às leis de Deus. E o mais interessante disto tudo é que o próprio Moisés, que diz ter recebido de Deus a ordenação de não evocar os mortos, aparece depois de morto. Toda a discussão, Gerson, ao que me parece, não é exatamente combater a comunicação com os mortos, que é um fenômeno natural e inevitável, haja vista que o fazemos durante o nosso próprio sono, através dos sonhos, diariamente. É importante também explicarmos o momento histórico em que tal mensagem foi escrita, analisando-a de forma genérica. O Deuteronômio compõe-se principalmente de uma série de discursos que Moisés proferiu aos filhos de Israel nas planícies do Moabe, em frente a Jericó. Foi escrito em uma época em que os israelitas realmente necessitavam de disciplina, pois estavam prestes a entrar na terra prometida sob uma nova liderança e traziam hábitos adquiridos do período em que estiveram escravos no Egito, pois os egípcios, acreditando que os mortos eram deuses, desprezavam a crença num Deus único. Além disso, naquela época, quanto hoje em dia, havia inúmeros aproveitadores que enganavam as pessoas. Em função disso, Moisés proibiu o povo judeu de buscar comunicação com os mortos. Portanto, essa proibição não tem fundamento para os dias de hoje. Agora, preste atenção a outro texto curioso que está no livro Números, também de Moisés, no capítulo 11. Então, o Senhor Deus desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. E por fim, observe o texto do livro Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Um grande abraço e até a próxima. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação especial de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Justiça.
Allan Kardec pergunta aos espíritos no item 875 de O Livro dos Espíritos: como se pode definir a justiça? Respondem os espíritos: a justiça consiste no respeito aos direitos de todos. Mas o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. A justiça se diz como legalidade. Todas as vezes que respeitamos a legislação humana, estamos cumprindo a justiça do ponto de vista da legalidade. Mas, deixando de lado esta questão, como se pode definir a justiça a partir da lei natural? Qual é o critério que devemos utilizar para sermos justos segundo a lei de Deus? Os espíritos respondem a Kardec: Jesus o disse: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Eis o critério de justiça segundo a lei divina ou natural. Deus colocou no mundo íntimo das criaturas este sentimento de justiça para que soubéssemos aquilo que é a conduta justa consoante a lei divina. Querer para o outro aquilo que queremos para nós mesmos é o critério absoluto que determina uma escolha de igualdade, de equidade. Se queremos mais para nós mesmos, deveremos querer em igual medida para os outros. Dessa forma, todas as vezes que colocamos os direitos dos outros em primeiro lugar, buscamos ser o mais equitativo possível para garantirmos também para nós este mesmo direito. O critério de justiça consiste em fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Aquele que deseja ter uma consciência tranquila, para dormir tranquilo ou para ter um despertar suave no plano espiritual, deve praticar a justiça. A justiça é a virtude básica que deve estar presente em todas as outras virtudes. Não há coragem, não há amor, não há caridade sem justiça. O homem que busca a justiça conquista para si esse estado mínimo de equilíbrio que lhe dá uma consciência tranquila. Ser justo para começarmos a praticar o elemento essencial ou a virtude essencial presente em todas as outras virtudes. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do nosso programa. Agradecemos muito a sua companhia, tenha uma ótima semana. Aguardamos você no próximo programa. Até lá!